A experiência que ela teve vai te impressionar. Um anjo levou ela até o céu, só que depois levou até o inferno. Assista comigo esse testemunho tremendo, do começo até o fim. E quando eu cheguei na igreja, que nós começamos a cantar os 3 primeiros hinos, começamos a tocar os 3 primeiros hinos da banda, o poder de Deus já começou a descer sobre as nossas vidas. Jesus. Glória a Deus. Foi muito forte. Quase que não conseguíamos terminar de tocar os hinos. E eu toquei os 3 primeiros hinos, cantei com a mocidade, saí de onde eu estava para dar lugar para as pessoas, porque a igreja estava muito cheia, muito cheia. Quase que não tinha lugar para ficar ali. Aí eu levantei e fiquei em pé no corredor. Foi quando o poder de Deus, o pastor Paulo, deu oportunidade para um jovem cantar um hino. E ele começou a cantar o hino 291 da harpa cristã. E quando esse jovem começou a cantar esse hino, eu senti descer sobre a minha vida um poder muito forte. Algo tão sobrenatural que eu nunca tinha sentido antes. Que eu não aguentei. Eu abracei uma jovem que estava do meu lado e eu comecei a pular ali no poder de Deus. Aleluia. E foi quando ele começou a cantar a segunda estrofe do hino. Eu já não vi mais nada. Meu Deus. Eu só vi quando chegou um clarão muito alto, muito forte, muito lindo. E quando eu olhei, era o anjo de Deus. E quando eu olhei para aquele anjo, eu pude reconhecê-lo. Porque era o mesmo anjo que tinha aparecido aos meus 5 anos de idade. Aleluia. E eu pude reconhecê-lo. E ele me olhou e me disse: vamos, o mestre te chama. Eu comecei a passar por um lugar muito escuro mesmo. Meu Deus. E de repente eu avistei um clarão. E eu perguntei para o anjo: o que é aquilo? Que clarão é aquele? E ele me disse: lá é a cidade santa. Aleluia. O céu é real. Quero enfatizar bem que o céu é real. Não é um conto, é real. E nós chegamos ali naquela cidade. Naquela cidade tem um portão todo de ouro, com 2 anjos bem altos e muito fortes, com as suas espadas desembainhadas. Porque ali não entra bagagem. Ali não vai entrar qualquer coisa, não vai entrar mágoa, não vai entrar rancor. Ali nós temos que nos purificar para entrarmos lá, senão não vamos conseguir entrar. Quando nós chegamos ali, aqueles 2 anjos que estavam no portão perguntaram para o anjo que estava comigo: quem é ela? E ele respondeu: ela é convidada do mestre. Aleluia. Quando ele falou assim, eles abaixaram as suas espadas e nós começamos a entrar na cidade santa. Eu não andava, eu flutuava, porque meu espírito se tornou muito leve. E ali nós começamos a entrar naquela cidade e entramos em uma sala. É uma sala, tem na parede uns armários, todo de ouro. E o anjo foi abrir um daqueles armários. E aqueles armários estão cheios de prateleiras. E aquelas prateleiras estavam repletas de coroas. Uma mais linda que a outra, muito lindo. É o que Deus tem preparado para nós. E esse dia está bem perto. E nós saímos dali e entramos em uma outra sala. A sala onde está a mesa das bodas do Cordeiro. É uma mesa muito comprida. Ninguém consegue ver o fim daquela mesa. Aquela mesa já estava toda preparada. Naquela mesa tem uma toalha tão branquinha, que eu não tenho palavras, me falta vocabulário para explicar. Aleluia. Como é lindo, como é maravilhoso. Não existe vocabulário. E aquela mesa estava toda preparada. E quando nós chegamos ali, eu me alegrei muito. E vamos nos preparar cada dia mais, porque eu sei que Jesus está voltando. E eu quero te ver lá junto comigo. Glória a Deus. E nós saímos dali e entramos em uma outra sala. A sala onde estão os anjos de Deus. São os anjos muito altos, muito fortes, todos iguaizinhos, todos do mesmo tamanho. Aleluia. E eles estavam todos em fila e todos com seus instrumentos na boca, só esperando Jesus dar o sinal para eles tocarem as trombetas. Jesus está voltando. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez a sua esperança acabou, mas Jesus está voltando. Aleluia. Esse dia está mais perto do que nós imaginamos. Verdade. Que hoje o Senhor venha renovar as suas forças e você sinta o desejo de ir para o céu. Porque esse dia está bem perto. Bem perto. Aleluia. Vale agradecer o nome do Senhor. É muito difícil para mim falar sobre isso, porque já fazem 31 anos. Mas todas as vezes que eu conto, é como se eu estivesse revivendo aquele momento. Aleluia, Jesus. Porque o céu é real, ele é maravilhoso. E nós iremos para lá, em nome de Jesus. E nós saímos dali. Saímos dali.
E o anjo me disse assim: vamos, agora nós vamos ver o mestre. Aleluia, Jesus. O meu coração se alegrou de uma tal forma, porque eu costumo dizer que não existe privilégio maior do que esse. Não existe dinheiro de mega sena que pague esse privilégio, o valor desse privilégio, que é você poder ver Jesus face a face. Não existe. E nós entramos naquela sala. Naquela sala tem 3 tronos. No trono do meio está Deus. Só que ninguém consegue ver o seu rosto, porque o brilho que sai de Deus é que clareia a cidade inteira. Aleluia. Porque naquela cidade não existe luzes elétricas, porque é o brilho de Deus que clareia a cidade toda, porque Ele é a luz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando eu olhei para o trono da direita, era o trono de Jesus. Aleluia. Só que ele não estava sentado, ele já estava em pé, só esperando Deus dar a ordem para ele vir buscar a sua igreja. Quando eu olhei para o trono da esquerda, eu só vi uma chama de fogo que subia. Ela ia até o teto, mas ela não queimava. Aleluia. E eu perguntei para o anjo, eu falei, por que naquela cadeira não tem ninguém? E ele me disse, ali é o trono do Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. que está lá na terra com a igreja. Aleluia. Ele só irá sentar aqui quando Jesus for buscar a sua noiva. Então o Espírito Santo de Deus, ele vive no nosso meio, ele está conosco. Ele é real, aleluia. Aleluia, Jesus. O céu é real. Glória a Deus. E foi quando eu olhei novamente para Jesus. Talvez alguém te disse, talvez vocês ouve alguém falando para você, você não vale nada. Você é um zero à esquerda, você não tem valor. Ninguém te ama. Mas eu quero te dizer nesse dia, você é muito especial. Aleluia. Você é muito valioso, você tem muito valor. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque quando eu olhei para a cabeça de Jesus, eu pude ver ali a marca daqueles espinhos da coroa Aleluia, que colocaram em Jesus. Glória a Deus. Quando eu olhei para os pés e para as mãos de Jesus, eu pude ver ali a marca dos cravos lá da cruz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando eu olhei para o lado de Jesus, eu pude ver a marca da lança, Aleluia. onde os soldados o transpassaram lá no Calvário. E sabe por que Jesus passou por tudo isso? Foi por mim e por você. Olha como você é valioso, como nós somos É preciosos. verdade, Jesus. Porque o Senhor derramou a última gota de sangue dele por mim e por você. Aleluia. Então é mentira do diabo que fala que você não tem valor, que você não vale nada, que você é um zero à esquerda. Não, você é muito precioso, porque Jesus derramou o sangue dele por você. Glória a Deus. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça e pare de dizer que você não é nada, que você não vale nada, porque você custou preço de sangue. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós somos valiosos, nós somos muito preciosos, porque Jesus não tinha pecado e ele deixou o céu por amor de mim e de você. E nós saímos dali. Quando nós saímos, eu olhei e eu vi um rio muito lindo, com uma água muito cristalina. Aleluia. Não tem como, eu já falei que não tem como, não existe vocabulário para expressar. Não existe vocabulário que eu possa contar para vocês, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar no teu coração através dessa mensagem. E ele pode abrir os teus olhos espirituais e você pode contemplar o que eu estou Glória a dizendo. Deus. Aleluia. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar vidas. O Senhor vai abrir os olhos espirituais de muitas pessoas que por algum motivo já adormeceram na fé. Meu Deus. E o Senhor está te despertando nesse dia para que você volte para Ele, para que você deixe tudo para trás e volte, porque Ele está te esperando de braços abertos, porque Ele está voltando. Não há mais tempo a perder neste mundo. Jesus está voltando. Cada dia que passa, tudo nos mostra que Jesus está voltando. E hoje é o dia que o Senhor te chama. Talvez você esteja aí na sua casa, não sei o que você está fazendo. Talvez você estava pedindo para que o Senhor falasse com você. Oh, Jesus. Então deixa o Espírito Santo tocar no seu coração nesse dia. Aleluia. Abra o teu coração e volte para Jesus, aí mesmo onde você está. Peça para que Jesus entre na sua vida. Aleluia. E faça morada no teu coração. Aleluia. Glorificado, exaltado é o teu nome, E Jesus. quando nós chegamos ali naquele rio, eu olhei e falei, pensei comigo, vou tomar um pouco dessa água. E quando eu me abaixei para tomar um pouco da água, o anjo não deixou. E eu perguntei para ele, eu falei, por que eu não posso tomar um pouco dessa água? E ele me disse, esta água só toma aqueles que partiram daquela vida para esta, os salvos em Jesus. Aleluia. E eu me contentei com isso. E foi quando eu olhei para o lado e eu pude ver a árvore da vida.
Uma árvore muito linda, muito carregada de frutos. As folhas daquela árvore têm um brilho maravilhoso, Aleluia. muito lindo. E eu pensei comigo assim, a água ele não me deixou tomar, mas um fruto desse eu vou pegar. E eu pulava para poder tentar pegar o fruto, mas parece que ela aumentava e eu não conseguia relar nem nas folhas. Meu Deus. E eu perguntei para o anjo, eu falei, por que eu não posso pegar um fruto desse? E ele me disse, você não pode, porque este fruto só come aqueles que partiram daquela vida para esta, os salvos em Jesus. Aleluia. E eu me contentei com isso, porque eu sei que se eu permanecer fiel até o fim da minha vida, um dia eu ainda irei tomar Aleluia. daquela água e ainda irei comer daquele fruto. Glória a Deus. Porque eu sei que esse dia está bem perto. E aquela cidade, ela é cercada por um muro muito lindo, todo de jaspe. Um muro maravilhoso. E o jardim daquela cidade, as flores daquela cidade, parece que elas querem conversar com a gente. Parece que elas sorriem. É muito lindo. Não tenho palavras para explicar. E Deus me mostrou muitas coisas. Mas o tempo é reduzido. Estou aqui resumindo, porque senão não dá tempo de contar tudo. E o Senhor me mostrou, me levou até um lugar e me disse, olha o mundo. Abriu como se fosse uma cortina. E me disse, olha o mundo. E quando eu olhei, eu vi muita escuridão. E só algumas luzinhas brilhando em alguns lugares. E ele me disse que aquele eram as luzes daqueles que estavam diante do Senhor. São as luzes daqueles que estão com as lamparinas acesas. Aleluia, Jesus. E eu te Glória a pergunto Deus. hoje, como está a sua lâmpada? Ainda dá tempo de você buscar azeite e encher a sua lâmpada. Aleluia. Não deixe para o último momento, porque senão não vai dar tempo. Glória a Deus. E o Senhor me mostrou muitas coisas. Isso já era no dia 21 de março. Era 4h10 da tarde, quando o pastor Paulo Nogueira chegou na minha casa e orou para que o meu espírito voltasse. O meu espírito voltou, só que ficou muito ligado lá no céu ainda. Só que antes disso, o Senhor me fez uma outra promessa. E Ele me disse que me levaria para conhecer o inferno também. E eu disse que eu não queria. Conhecer o céu é maravilhoso, mas o inferno não é para qualquer um. E ele existe sim, é real também. E se passaram 9 anos. Depois de 9 anos, o Senhor cumpriu a promessa dele na minha vida. Aleluia. E durante esse tempo, Jesus salvou muitas almas, curou, batizou com o Espírito Santo, transformou vidas, renovou. Foi lindo o que o Senhor fez. Muitos milagres eu tenho vivido da parte do Senhor. Por onde eu tenho passado, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem feito maravilhas. Isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Eu estava na igreja sede, nós somos na igreja sede, e ali o poder de Deus foi muito grande. E novamente o Senhor me tomou. E aquele mesmo anjo apareceu e me disse, vamos, agora nós vamos conhecer o inferno. Meu Deus. Eu confesso para vocês que eu relutei muito e a minha vontade era de sair correndo, porque ver o céu, ver o que existe lá é muito bom. E ver o inferno não é coisa boa, não é mesmo, mas ele é real. Assim como o céu é real, o inferno também é. E nós começamos a descer. Um lugar muito escuro, e eu já comecei a ouvir muitos gritos de desespero. Tanto que eu não consigo muito, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque É forte, né? é muito forte. E parece que até hoje eu ouço esses gritos todas as vezes que eu falo. Deus. Era um desespero muito grande, as pessoas gritando, um desespero muito grande. E nós fomos entrando como se fosse uma caverna, um lugar muito escuro. E eu vi quando passou umas criaturas muito feias, todas em fila, todas em ordem. Aquelas criaturas, a pele delas é como se fosse a casca de uma árvore. Meu Deus. Umas criaturas muito feias. E não pense você que no inferno é desorganizado. Não. O inferno é tudo muito organizado. E são muito obedientes. Ah, mas lá no inferno é lugar de desobediência. Os demônios obedecem. Meu Deus. Eles obedecem. Então nós que somos servos de Deus, vamos obedecer a Cristo. Oh, Jesus. Vamos obedecer a Meu Cristo. Deus. E nós chegamos ali naquele lugar as pessoas estavam num desespero muito grande, puxavam seus cabelos e gritavam. E eu perguntei para o anjo, por que essas pessoas estão aqui? O que é isso aqui? E ele me disse aqui, essas pessoas são aquelas que desobedeceram ao Senhor. São aqueles que diziam, não tem nada a ver, não tem problema, isso não tem nada a ver, não faz mal. Aqui não há mais salvação. Meu Deus. Você já parou para pensar nisso? Aqui não há mais salvação. Era um desespero muito grande, muito grande. E enquanto nós estávamos ali, passou novamente aquele exército e eu perguntei, o que é isso? Para onde eles estão indo?
E ele me disse, o anjo me disse, esse é o exército de Satanás, que está indo lá para a terra, levar o ódio, a contenda e a desunião entre os irmãos. Mas ele me disse muito, bem sério, mas a igreja cresce. Aleluia, glória a Deus. Nada pode deter a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E nós saímos dali, entramos num outro lugar, como que se fosse uma caverna. Ah, Jesus. E quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Porque era um desespero tão grande, tão grande. E aquelas pessoas, elas se arranhavam, parece que elas queriam se cortar. E em volta daquelas pessoas tinha um lago como que se fosse de sangue, muito fogo. E eu perguntei por que essas pessoas estão aqui. E ele me disse, estes são aqueles que pisaram no meu sangue. Aqui não há mais salvação. E esses gritos parecem que ecoam nos meus ouvidos todas as vezes que eu lembro. Então o Senhor está te dando oportunidade. Não adianta você achar que você faz tudo escondido. Porque você pode esconder do seu pastor, você pode esconder do seu líder, você pode esconder do seu esposo, da sua esposa, da sua família. Mas de Deus você não esconde. Não adianta. Você pode ir no mais profundo mar, mas até lá os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Aleluia. Então o Senhor está te chamando para consertar a sua vida hoje. Está te chamando para você se arrepender daquilo que você fez, porque Ele está de braços abertos para te perdoar. Porque o nosso Deus, Ele é amor. Aleluia. Ele está te dando oportunidade hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é E o nós teu nome, saímos Jesus. dali. Quando nós saímos dali, nós entramos em um lugar. Eu fiquei com muito medo, muito medo. E o anjo me disse, não temas. Não temas. Porque quando nós chegamos ali naquele lugar, era uma caverna, mas era maior, era um lugar mais amplo. E quando eu olhei no fundo daquela caverna, eu vi um trono. Só que diferente do trono de Jesus, era um trono muito, muito bonito. E quando eu olhei para aquela criatura que estava naquele trono, eu senti muito medo. E o anjo me disse, não temas. Era Satanás que estava naquele trono. Não pense você que ele vai aparecer para você de chifre, com unhas compridas, aquela coisa horrorosa. Não, ele é muito bonito. É um ser muito bonito. Só que os olhos dele é muito tenebroso. Quando eu olhei para ele, que eu olhei para os olhos dele, eu senti muito medo. E o anjo me dizia a todo momento, não temas, eu estou contigo. Não temas. Irmãos, o diabo existe. E ele está aí para destruir, porque essa é a função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor nos disse, mas que Jesus também veio para nos dar vida e vida Glória em a Deus. abundância. Então, nesse dia, o Senhor está te chamando para um concerto com Ele. Está te chamando para um novo tempo, para você viver com Ele, porque Ele tem coisas maravilhosas para te dar. Ele tem bênçãos sem medidas. E o céu Ele fez para nós. Ele fez para nós. O céu está preparado. Mas o inferno também existe, eu quero deixar bem claro. Mas o inferno ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas se você, infelizmente eu tenho que dizer isso, se você não escolher o caminho de servir a Deus e servir a Jesus, infelizmente é para o inferno que você vai, porque ele também existe. E Deus me mostrou muitas coisas, mas é o que o Espírito Santo está mandando dizer nesse dia. E assim o Senhor fez muitas maravilhas. O Senhor, por onde nós temos passado, Jesus tem libertado vidas, tem curado, tem batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. E esse foi mais um testemunho. Irmão, Jesus está voltando. Eu creio nisso. Que experiência, né, irmãos? Que experiência sobrenatural, tremenda. E sempre vai ter, né, aquelas pessoas que vão duvidar, não acreditam, né? Preferem questionar do que ouvir a visão, porque querem dizer o que é certo, o que é errado. Mas eu acredito, né, que Deus reserva pessoas para ter essas experiências. Talvez você se questionar, mas por que ela? Porque Deus escolheu ela. Deus achou por bem levar ela, pois sabia que ela iria transmitir a mensagem, né? Então não basta nós questionar, mas sim receber a palavra. Eu estava assistindo e lembrei de um vídeo que tem na internet,
que um homem está na rua e ele começa a perguntar para as pessoas o que você prefere. Não sei se eu não me engano, não sei se é 5 minutos com Deus ou 5 milhões, uma coisa assim. Mas um vídeo que dizia assim que o que você prefere, né? Um tempo com Deus ou 5 milhões, ou dinheiro. E muitas pessoas começou a escolher o dinheiro. Mas eu começo a pensar, né, irmãos? Imagina você ter uma experiência como essa. Você ter a oportunidade de conhecer o céu, de chegar perto de Jesus. Imagina você poder conversar com Ele, perguntar a Ele. Será, irmãos, que dinheiro vale mais que isso? Será que 1 milhão, 2 milhões vale mais do que estar na presença de Deus, na presença de Jesus? Sentar e conversar com Ele. Imagina que coisa linda, irmãos. Eu digo para vocês, eu não trocaria essa oportunidade por dinheiro nenhum. Porque o dinheiro é passageiro, o dinheiro perece, o dinheiro acaba, o dinheiro apodrece. Mas o Senhor fica. O Senhor é eterno, né? Existe uma passagem de um homem que pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para te seguir? E Jesus fala: vende tudo que você tem e divide. Porque era aquilo que impedia ele, era aquilo que estava no coração dele. Ele era até uma boa pessoa, ele queria seguir Jesus, só que ele não se desprendeu do dinheiro. E, irmãos, não existe problema nenhum de você ter uma boa condição financeira, mas chegar no momento de você trocar a presença do Senhor pelo dinheiro, aí já é um problema. Porque aí o dinheiro se torna o seu Deus. Você começa a adorar a Ele. Então, na minha opinião, eu escolhia com certeza estar na presença de Jesus. E a gente assistindo, né? Eu anotei algumas coisas aqui. E eu vi assim na expressão e nas palavras dela quando ela fala do céu. Quando ela falava do céu, você consegue enxergar a paz, a leveza, a felicidade que transparece nela. Mas quando ela começou a falar do inferno, você viu que veio um semblante de dor, um semblante de desespero, de medo. Você vê o que os dois lugares causam. O céu causa paz e o inferno desespero, medo e tristeza. Então cabe a nós, cabe a você que está assistindo esse vídeo, decidir qual é o lugar que você quer viver eternamente. Para onde que você quer ir? Um lugar de paz, um lugar de sossego, um lugar de alegria ou um lugar de desespero, de medo e de dor? Então, reflita nesta mensagem, assista esse vídeo. Eu vou deixar na descrição, tá bom? O link do testemunho completo. Vou deixar aqui também embaixo do vídeo, vai estar o nome do canal para você ir lá acessar e procurar e assistir o vídeo completo, o testemunho completo, amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo, irmãos.